Você trabalha o mês inteiro suando sua camisa, você vai lá, recebe o seu salário e faz aquela transferência automática para a poupança. Com isso, você se sente seguro e acha que seu dinheiro está protegido. Mas a verdade nua e crua é que fazendo isso você está perdendo muito e muito dinheiro. Isso porque, sendo bem sincero com você, a poupança ela não rende praticamente nada e além disso, a inflação ela vai lá e ainda come o seu poder de compra. Mas e se eu te dissesse que existe um investimento que paga mais que a poupança e é muito mais seguro, na verdade é o investimento mais seguro do país e que é garantido pelo dono da máquina de imprimir dinheiro no Brasil? Fala investidor e investidoras, venham comigo no vídeo de hoje porque hoje a gente vai estar desmistificando o Tesouro Direto. E eu vou estar te mostrando passo a passo como funciona esse tipo de investimento e como que ele faz para render muito mais do que a poupança e ser ainda muito mais seguro. Então já me acompanha nesse vídeo aqui. Mas antes de eu revelar o mapa da mina de tesouro para você, vamos fazer um combinado. Se no final do vídeo você tiver aprendido alguma coisa, você já pode estar seguindo a gente aqui para acompanhar todos os nossos conteúdos sobre finanças e investimentos. Porque aqui a gente vai te ajudar da melhor maneira possível a blindar o seu patrimônio. Mas para você entender qual que é o melhor título que se encaixa na sua vida, primeiramente, a gente precisa desmistificar uma mentira que todo mundo te conta da renda fixa. Mas antes eu queria falar dessa planilha aqui que eu vou estar deixando ela de presente para vocês. Essa planilha, ela dá o preço máximo que você pode estar disposto a pagar em uma ação e eu vou estar deixando ela aqui na descrição desse vídeo. Basta você descer aqui, tá clicando no link e tá baixando ela gratuitamente para você. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar a tomar melhores decisões na hora que você for investir. Mas sem mais enrolação, bora pro assunto principal desse vídeo. Mas antes de olhar qualquer tabela, qualquer gráfico, primeiramente você precisa entender que o Tesouro Direto não é investimento mágico em si. Ele, na verdade, foi um programa criado pelo Tesouro Nacional para democratizar aí o acesso a investimentos para pessoas comuns. E esses investimentos são os títulos públicos. A ideia é simples, é permitir que qualquer pessoa que tenha acesso à internet consiga investir seu dinheiro nesses títulos. Antigamente, lá no passado, isso era algo exclusivo para os bancões e para multimilionários. Mas atualmente, as regras do jogo mudaram. Hoje em dia, com um computador ou um celular, você consegue ali facilmente entrar no site do Tesouro Direto e já fazer a sua primeira forma de investimento. Mas na prática e resumidamente, esses investimentos nada mais são do que você emprestando seu dinheiro para o governo financiar o país. Esse capital vai ser ali usado para a saúde, para a infraestrutura, para projetos, para pagar obras e, em contrapartida, o governo vai te pagar através de juros que podem superar os 2 dígitos. E é exatamente aqui que a renda fixa no Brasil se torna muito interessante. Num cenário como esse, é como se você virasse o banco. Você cobrasse aí as melhores taxas e ainda estivesse imune das grandes tarifas aí das instituições financeiras. Mas esse aqui é o verdadeiro insight de quem constrói riqueza, que é fazer com que o Estado trabalhe para você até enquanto você está dormindo. Mas falando agora um pouquinho sobre a segurança desse tipo de investimento. Bom, por ele ser garantido pelo Estado, pelo governo federal brasileiro, esse é um tipo de investimento com o menor risco de crédito do Brasil. Pensa rapidamente comigo, o que é mais seguro? Você emprestar seu dinheiro para um banco privado que pode ali quebrar a qualquer momento, ou você emprestar o seu dinheiro para o dono da máquina de imprimir dinheiro, que a qualquer momento ele pode estar imprimindo mais dinheiro para arcar com as suas dívidas. Você tem que concordar comigo que é emprestar dinheiro para o governo. Isso porque ele vai sempre honrar as suas dívidas na própria moeda. Mas calma e fica comigo porque para escolher o título certo para o seu bolso, você precisa conhecer os 3 pilares que eu vou falar agora. Vamos começar pelo principal pilar e o mais famoso da renda fixa, que são os investimentos pós-fixados. Pensa nesse investimento como aquela escadinha que todo dia vai subir um degrau sem parar, sem nunca voltar para trás. É exatamente aí que mora a lógica desse investimento. O pós-fixado, ele é aquele título que vai aí estar seguindo algum índice. No caso do Tesouro Direto, a gente está tratando aqui da taxa Selic. Basicamente, a taxa Selic é a taxa de juros que rege na nossa economia e que vai dizer aí quanto que tá, qual que é o preço para você estar emprestando seu dinheiro para alguém. Sabe quando a pessoa vai fazer aquele financiamento no banco e tem aquela taxa? Essa taxa está totalmente conectada aí com a taxa Selic. Logo, voltando para a questão dos investimentos, quando essa taxa ela está mais elevada, isso quer dizer que o rendimento dos títulos
pós-fixados vão ser maiores também e você vai acabar ganhando mais dinheiro. Mas quando os juros aqui na nossa economia eles começam a baixar, o seu rendimento acaba caindo também. Mas lembrando que é o seu rendimento. O valor que você aplicou nesse título nunca vai abaixar. Mas vamos pegar um exemplo. Pensando aqui numa taxa de mais ou menos 12% ao ano. Se você dividir por 12, que é a quantidade de meses que a gente tem no ano, isso vai dar 1% ao mês. Se você investir, por exemplo, 10 mil reais nesse tipo de investimento que paga 1% ao mês você vai estar recebendo um rendimento aí de 100 reais. Mas vamos supor que a taxa Selic ela deu uma caída e agora esse título vai te pagar 10% ao ano. Isso vai dar aproximadamente 0,83% ao mês. E se você fizer a mesma conta que eu te expliquei anteriormente, isso vai dar mais ou menos um rendimento de R$ 83 por mês. Mas aí você nota que foi o seu rendimento que deu uma baixada e não o seu valor final lá de 10 mil reais investidos. Os 10 mil reais eles estão lá parados, eles estão rendendo todo mês, esse valor não vai mudar. O que vai mudar é o rendimento, é a soma que você vai aí adicionando a cada mês nesse seu valor final investido. Mas se você entrar no site do Tesouro Direto e for pesquisar por um título aí pós-fixado, o queridinho da galera é o Tesouro Selic, que é um dos principais investimentos aí para a pessoa que está querendo aí fazer a sua reserva de emergência. E com a taxa Selic atualmente que está ali nas suas alturas, se você investir nesse título, você vai ganhar uma boa quantidade de dinheiro todo mês ali pingando na sua conta. Mas o nosso juro real, o juro aqui do Brasil, sempre foi muito elevado. A gente atualmente está perdendo apenas para a Rússia, que está ali em guerra com a Ucrânia. Mas um aspecto muito importante desse investimento é a questão da liquidez que ele oferece. Mas pensa aqui comigo, vai que aconteça algum sinistro na sua vida, você bata o carro ou algo do tipo, e você precisa ali desembolsar um dinheiro rapidamente. Para isso você vai precisar ali de um investimento que te retorne o seu dinheiro rapidamente também. E aqui no Tesouro Selic é exatamente isso que acontece. Se você solicitar ali o resgate do seu dinheiro até as 13 horas, o seu dinheiro vai estar à sua disposição no mesmo dia. Caso você peça ali o resgate que já tenha ultrapassado as 13 horas, o seu dinheiro vai cair na sua conta em D+1, ou seja, no dia seguinte. Esse aqui é o tipo de investimento para você que não quer deixar o seu dinheiro parado na sua conta sem render, mas que mesmo assim pode vir a precisar desse dinheiro num eventual sinistro que venha acontecer, que pode vir a acontecer hoje, amanhã ou mais para frente também. E recentemente o Tesouro Direto ele lançou um novo tipo de investimento que é aqui o Tesouro Reserva. Nesse caso aqui, esse investimento vai prometer aí liquidez imediata. Se você for lá no site de madrugada e pedir aí o resgate do seu dinheiro, ele vai estar disponível na sua conta no mesmo momento que você resgatar. Esse investimento ele chegou principalmente para bater de frente aí com as caixinhas de vários bancos aí que vem ganhando bastante fama. Como eu falei para vocês, o Tesouro Selic ele está atrelado aí à taxa Selic, que atualmente está um cenário bem positivo para a nossa economia, pagando aí mais de 1% ao mês, mas se futuramente essa taxa cair, o seu rendimento vai cair também. Mas digamos, por exemplo, que você queira travar uma taxa gigante atualmente e garantir esse ganho lá no futuro. Será que é possível? Vou te falar que é sim, e é exatamente aí que entram os títulos pré-fixados, que é exatamente aquele investimento onde você vai travar a sua rentabilidade. Nesse tipo de título você vai saber exatamente quanto o seu dinheiro vai ter rendido lá no dia do vencimento. E a regra matemática ela é bem simples. No último dia de validade, esse título aqui ele vai ter que estar valendo R$1.000 no seu bolso. Então pensa comigo, se atualmente os juros que esse título vai pagar é bem grande, o preço atual dele tem que estar um pouco menor. Em contrapartida, se os juros que esse título está pagando atualmente é menor, você tem que concordar comigo que o preço que você vai pagar nesse título vai ser maior para que lá no final ambos cheguem ali no valor de R$1.000. Logo, o seu lucro é exatamente essa diferença entre o preço que você pagou atualmente e os R$1.000 lá do último dia de validade. Mas tome muito cuidado com esse tipo de título aqui, porque ele é considerado uma renda fixa, porém ele oscila igual uma ação. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E isso acontece por um fenômeno muito interessante no mundo dos investimentos, que é a chamada marcação a mercado, e que pode aí ferrar muita gente que tenha que resgatar esse dinheiro investido no título pré-fixado antes da hora. Mas vamos supor que a taxa da nossa economia vai subir amanhã para um patamar
ainda mais elevado e você acabou comprando esse título nessa taxa um pouco inferior. Bom, o que vai acontecer é que o seu título ele vai passar a valer menos. E se você for lá e vender esse seu título, você pode estar aí vendendo no prejuízo. Mas pensando agora no caminho oposto disso, se o Banco Central ele for lá e reduzir a taxa Selic, o que será que vai acontecer com o seu título? Bom, nesse caso você tem uma mina de ouro na sua mão, isso porque o seu título ele vai estar pagando mais juros e vai estar valendo mais do que o outro. E é exatamente nesse caso que a marcação ao mercado vai estar a seu favor. E com isso você poderia vender o seu título antecipadamente e lucrar muito dinheiro com isso. Mas o segredo aqui do pré-fixado é você estar comprando ele exatamente quando o cenário está caótico, ou seja, quando a taxa de juros ela está bem lá em cima, está bem elevada e as pessoas elas estão aí com um olhar muito pessimista com relação ao Brasil. E uma segunda dica muito importante aqui que eu deixo para você é nunca usar esse título aqui como uma reserva de emergência. Isso por causa do que eu já expliquei da marcação ao mercado, que torna esse investimento bastante volátil. Mas vamos agora para um terceiro caso, nosso terceiro pilar. E se, por exemplo, a inflação no Brasil ela explodir, ela for ali para 1.000, 2.000%, o que será que vai acontecer? Onde será que eu posso me proteger? É exatamente para esse cenário que o Tesouro Direto ele desenvolveu um terceiro tipo de investimento, que são os investimentos híbridos, ou também conhecidos como atrelados à inflação, os IPCA+. A mágica aqui é que ele vai te pagar a inflação do período mais uma taxa pré-fixada. Na prática, se você pegar aí um investimento que rende IPCA mais 6%, e digamos que num caso muito ruim para o nosso Brasil, o IPCA chegue a 10% ao ano, no final desse período você vai ter aí 10 mais 6, que dá 16% de rendimento ao ano, onde 6% já estão aí acima da inflação. Isso aí vai blindar o seu dinheiro contra esse ladrão, esse bandido aqui invisível que é a inflação. E vai garantir o seu verdadeiro ganho real dentro da renda fixa. Mas não se deixe cegar aqui por esses números brilhantes, porque esse é um tipo de investimento que também sofre a marcação a mercado. E caso você queira ir vender esse título antes da hora, você pode sim estar vendendo ele com prejuízo. Então a regra de ouro aqui nesse tipo de investimento é você investir ou pensando lá no prazo de vencimento desse título, né? Você vai deixar o seu dinheiro até o último dia e com isso vai receber o rendimento que foi acordado aqui, ou caso você queira ali, você tenha como objetivo ganhar na marcação a mercado. Agora que você já dominou esses três pilares do Tesouro Direto, a gente precisa falar do leão do Brasil, que são os nossos impostos. E que infelizmente eles vão aí abocanhar uma pequena porcentagem dos seus rendimentos. O imposto de renda aqui ele vai respeitar essa tabela regressiva que eu estou deixando aí na tela para vocês. Como vocês podem ver nessa tabela, quanto antes você resgatar o seu dinheiro, mais imposto você vai ter que pagar, mas quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido ali, menos imposto você vai pagar. Como vocês conseguem ver na tabela da imagem, se você resgatar o seu dinheiro num período ali de até 180 dias a partir do dia que você investiu, você vai ter que pagar aí 22,5% em cima do rendimento que o seu dinheiro teve, não em cima do total que você investiu, mas apenas sobre o rendimento. Seguindo ali, a gente tem uma outra alíquota de 20%, de 17,5% e a alíquota mínima que você vai pagar é ali de 15%, que são aqueles investimentos que você resgata aí acima de 720 dias. Logo aqui na renda fixa, a sua maior aliada é o tempo que você vai deixar ali o seu dinheiro trabalhar para você. Bom, esse aqui que eu acabei de falar para vocês era o IR, o Imposto de Renda, mas a gente tem também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse IOF ele só vai incidir no seu investimento até 30 dias. Logo, se você decidir resgatar o seu dinheiro antes dos 30 dias, esse imposto ele vai comer, ele vai abocanhar grande parte aí do seu rendimento. Então o segredo é deixar no mínimo do mínimo um mês seu dinheiro investido em qualquer um desses investimentos que eu falei anteriormente para vocês. Mas para fechar esse vídeo eu vou te mostrar na prática como que você faz para acessar o Tesouro Direto e tá vendo os títulos. Então, aqui na barrinha do Google você já coloca aí tesourodireto.com.br, dá um enter, você já vai ser direcionado aqui para essa tela. Em seguida você pode vir aqui em cima em produtos, você vai ter aqui os títulos que eles estão oferecendo atualmente. Você pode ver, a gente tem 5 abas aqui, o Tesouro Selic, como eu expliquei para vocês, o IPCA+, o Tesouro
Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais, eles são investimentos que são parecidos aí com o IPCA+, eles vão pagar IPCA mais uma taxa pré-fixada. E em último lugar aqui a gente tem o Tesouro Pré-fixado. Se você quer saber um pouco mais em detalhes cada um desses tipos de investimentos, você vem aqui em históricos de preços e taxas, e ele vai te mostrar essa tela aqui, onde você pode ver a rentabilidade, o preço aqui e a taxa de cada tipo de investimento. Vocês podem ver que atualmente o mercado está aberto, isso quer dizer que você consegue estar comprando esses títulos agora. Pegando aqui, por exemplo, o Tesouro Selic 2031, vocês podem ver aqui que, por exemplo, em todo o período, né, o Tesouro Selic ele é aquele tesouro que vai subindo como uma escadinha e vai estar seguindo o índice da taxa Selic, ele tem uma rentabilidade constante mês após mês. Mas indo agora, por exemplo, para o Tesouro IPCA, que é aquele que parece uma ação, vocês vão ver aí que ele varia bastante. Como vocês podem ver aqui, pegando todo o período, vocês podem ver que ele parece uma ação. Tem dias que ele vai estar positivo, tem dias que ele vai estar caindo, e é igualzinho uma ação. A mesma coisa vale para os tesouros pré-fixados, como vocês podem ver aqui, eles variam bastante também. Mas chegamos aqui no final da nossa jornada, pessoal, e agora a bola ela está totalmente na sua mão. Agora você já sabe exatamente o que é o Tesouro Direto e quais são os investimentos que tem lá dentro. E lembre-se que ter uma estratégia de investimentos é exatamente o que vai diferenciar você de um investidor comum. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e você quer aprender ainda mais sobre investimentos de uma forma gratuita, você pode estar acompanhando aqui o canal.